Vamos estudar a Bíblia, irmãos. Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, o segundo Evangelho. Marcos, capítulo 1. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40 ao verso 45. 40 ao 45, que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã, que a partir de agora só a voz dele seja ouvida e toda a voz da carne e do inferno seja cessada, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Verso 41, Jesus, profundamente compadecido, na tradução mais próxima do original fala com compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Também na mais próxima do original acrescenta: ficou limpo o homem. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece para ele, pela tua purificação, o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, o ex-leproso e agora homem, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Glória a Deus, glória a Deus. Uma das doenças mais temidas, mas também mais comum do Novo Testamento e do Antigo Testamento, do tempo bíblico, era o que a Bíblia chama de lepra. Na verdade, quando a gente vê registros da Bíblia sobre lepra, são a maioria das doenças que hoje há uma explicação, hoje há um tratamento pela saúde, pela medicina, que naquela época não tinha. Doenças de pele, enfermidades que brotavam na pele, mas tinha a lepra mesmo, que fazia a pessoa, hoje totalmente, a hanseníase hoje totalmente tratável, hoje totalmente, enfim, a saúde, a medicina, a ciência avançou muito, mas naquela época não tinha nada. Então ela deixava a pessoa até deformada, ela fazia você perder, a pessoa leprosa, ela perdia as pontas do dedo, as pontas da orelha, o nariz, enfim, ela ficava totalmente deformada. E era uma das doenças mais temidas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mesmo assim, Jesus fala, a Bíblia fala que ele curou muitos leprosos, usa essa expressão geral, mas no Novo Testamento só há dois fatos mais claros, mais detalhados, de pessoas que foram curadas de lepra. Primeiro, aqueles 10 leprosos, que um só volta para agradecer, um só demonstra aquele coração grato. Jesus entra em detalhes nessa cura. E o segundo, esse caso, que é contado em todos os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas contam sobre essa passagem. E o evangelho de Marcos, eu lembro os irmãos, que o evangelista Marcos, ele escreveu, segundo os historiadores, e isso já é muito comprovado teologicamente, ele escreveu o livro do Evangelho de Marcos, segundo as citações, segundo o que foi ditado pelo seu pastor, que era Pedro. Pedro ditava essas coisas para ele e ia lá registrando. Hoje já se sabe que Pedro procurava anotar tudo que Jesus falava ou fazia, como se ele estivesse construindo um manual, para que ele pudesse operacionalizar depois, como se isso fosse possível. Depois, lógico, evidentemente, Pedro entende que é pela unção do Espírito Santo, que é pela revelação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que se faz milagres, não é um manual. Mas Pedro anotava, e isso ajudou para descrever o Evangelho de Marcos. E Marcos conta que essa passagem maravilhosa de Jesus curando um leproso.
Mas quando você estuda o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, você vê qual é a intenção do evangelista, qual é a intenção de Marcos, ou a intenção de Pedro, ao começar o livro do Evangelho com essa história. Na verdade, não é só essa história. O capítulo 1 de Marcos, ele conta, pelo menos, a gente pode registrar 5 partes, ou 5 integrantes do poder de Jesus, né? 5 características do poder de Jesus, 5 ações que Jesus fez, ou fazia em terra, com Deus encarnado no homem, que era Jesus. Porque o Evangelho de Marcos, ele começa contando, por exemplo, ele conta da cura de um endemoniado de Cafarnaum. Ele conta que Jesus pregava com autoridade, libertação, cura de um endemoniado, libertação, e Jesus pregava com autoridade. Segunda coisa. Terceira coisa, conta da cura, fala que Jesus curava onde ele passava, mas conta especificamente da cura da sogra de Pedro. Milagres, cura física, cura de alma, cura de espírito, cura física. Ou seja, o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, ele fala que Jesus vence, ele prega com autoridade, ele ministra a libertação, ele ministra a cura, e ele faz 2 coisas também importantíssimas no discipulado. Ele é tentado por Satanás no deserto e vence a tentação, e ele convoca André, Tiago, Pedro e João para serem seus discípulos. É o zozo de Jesus se manifestando claramente. O zozo é a palavra grega que aparece no Novo Testamento, que fala do poder manifesto de Jesus. É o poder manifesto de Jesus por completo. No capítulo 1 de Marcos, ele cura, amém? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando não, irmãos? Isso é extraordinário. O poder de Jesus se manifesta através de cura, o poder de Jesus se manifesta através de libertação, o poder de Jesus se manifesta nos ajudando a vencer tentações, o poder de Jesus se manifesta com a sua autoridade na hora de pregar, o poder de Jesus se manifesta fazendo discípulos. Marcos 1 descreve isso, e aí ele entra nessa história poderosa desse rapaz, desse homem leproso, que encontra com Jesus, e a gente tem tanta coisa para aprender nessa história. Que a Bíblia diz, se você ler anteriormente, você vai ver no verso anterior, que a Bíblia conta que Jesus começou a andar pela Galileia. O primeiro ano do ministério de Jesus foi na região do Mar da Galileia, na Galileia. Ele passava em vilas, cidadezinhas, cidades maiores, pregando o Evangelho, falando de Jesus, ministrando os seus ousos. E nesse caminho, em algum lugar, porque não era dentro de uma cidade isso aqui que eu estou descrevendo, era fora, e vou explicar por quê. Um homem leproso se aproxima dele. Vou explicar por quê. Porque os leprosos não podiam viver em sociedade. A lei de Moisés, mosaica, proibia eles de viver em sociedade. Mas não era só a lei de Moisés, meu irmão. A lei dos romanos também proibiam eles de viver em sociedade. Eles eram totalmente excluídos. Eles eram totalmente afastados do convívio social. Eles não podiam entrar numa cidade, eles não podiam conviver com pessoas, eles tinham que se afastar das suas famílias. Se o sacerdote, que era também, além de líder religioso, era também a autoridade sanitária daquela época, olhasse para ele e falasse, não, ele está com lepra, ele só poderia voltar ao convívio social depois de 7 dias, se o sacerdote olhasse para ele e falasse, está curado. Se o sacerdote falasse para ele que ele não está curado, ele nunca mais vivia no convívio social. A família se afastava. Ele era uma pessoa totalmente jogado ao ermo, totalmente perdida, abandonada. E eu vou além, se ele tivesse por algum motivo entrar na cidade para pedir comida, entrar em alguma cidade, alguma vila, qualquer lugar, ele tivesse que entrar em algum lugar, ele tinha que cobrir todo o seu rosto, isso é lei, senão ele morria, todo o seu rosto, e tinha que entrar na cidade gritando, imundo, imundo, imundo. E aí as pessoas começavam a dizer, imundo, imundo. Então todo mundo saía, se afastava dele, e ele ia resolver o que ele precisava resolver, e saía dessa. Veja
a situação de uma pessoa que vivia com lepra. E eu lembro a vocês, irmãos, que a lepra não era apenas uma enfermidade, na Bíblia a lepra não é apenas uma enfermidade natural, patológica, ela também tem uma representação de enfermidade espiritual. A lepra talvez seja a doença mais usada na Bíblia como uma enfermidade espiritual. Veja, há muitos que estão sendo espiritualmente, talvez não no físico, são bonitinhos, arrumadinhos, cheirosinhos, fazem um bom tipo, mas espiritualmente estão gritando, ou estão gritando para ele, ou o mundo espiritual está dizendo: imundos, imundos, imundos. Ou emocionalmente a pessoa pode até estar com a sua vida espiritual bacana, e a sua integridade física bacana também, mas as suas emoções se afastaram ele do convívio social de alguma forma, afastaram ele do convívio familiar, ele está ao ermo, perdido. Vocês estão entendendo, não, irmãos? Isso tudo é uma representação desse homem. É por isso que Marcos entra em detalhes nessa história, é por isso que Marcos escolhe essa história especificamente para retratar, para que chegasse até nós hoje, para que o Espírito Santo explicasse aos leprosos de hoje, sejam eles fisicamente, que têm alguma enfermidade, alguma doença, ou algum problema natural, sejam eles espiritualmente, que sofrem espiritualmente, se afastando do convívio de Deus, sejam eles que sofrem emocionalmente, se afastando do convívio social, sofrendo com os gritos lá atrás, mas que ecoam aqui dentro: imundos, imundos, imundos. Quem está me entendendo, diga amém. Bom, e aí a gente tem que aprender, não é só com Jesus, não, é com o leproso, porque a Bíblia diz que ele aproxima-se de Jesus. Então vamos lá, ele vivia nas cavernas, ele vivia entre as rochas, ele não podia conviver na sociedade, então ele vê Jesus vindo, ou ele descobre onde Jesus ia passar, e quando Jesus passa perto dele, ele se aproxima de Jesus. Ele rompeu a lei, ele desobedeceu a lei, ele não podia fazer isso. Ele aproxima de Jesus, ele vence a barreira que talvez ele tinha construído, mas não só ele, como a sociedade tinha construído. Vocês estão entendendo ou não? Ele talvez tenha vergonha da sua fisionomia, do seu problema, mas ele se aproxima de Jesus, ele vai na direção de Jesus. Qualquer leproso em qualquer área, espiritual, emocional, física, qualquer pessoa com alguma enfermidade, eu vou mudar, não vou usar o termo leproso, vou usar o termo enfermo. Qualquer pessoa que esteja enfermo em qualquer área, ou precisando de um problema, ele precisa entender que ele precisa se aproximar de Jesus. E para ele se aproximar de Jesus, ele precisa vencer barreiras naturais, barreiras espirituais e seus próprios preconceitos, e seus próprios pensamentos. Me perguntaram agora ali, nessas perguntas de internet, que eu gosto tanto de responder, sinto que Deus tem me usado para isso. Me perguntaram o que eu faço para ser, ou o que eu preciso para ser um bom pregador. Aí eu falei o que eu penso, né? Estudar muito a Bíblia, buscar muito a Deus, ter um bom mentor para te orientar, mas isso aqui serve para tudo: se esvaziar de si mesmo. Quanto mais você tiver achismo no teu coração, menos Deus vai agir na tua vida. Quanto mais você tiver achismo, eu penso isso, eu acho isso, em Deus o seu achismo não vale nada. Pode valer para mim, pode valer numa discussão política, pode valer numa discussão empresarial, pode valer numa discussão ideológica, pode valer em qualquer lugar, mas diante de Deus o meu achismo, o seu achismo não é nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Qual sabedoria você tem para confrontar a Deus? Qual inteligência você tem para confrontar a Deus? Ou eu tenho? Nada. É o que Paulo fala: profundidade da riqueza, canto da toda a sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inexplicáveis os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi-lhe conselheiro? Quem deu a ele para que seja restituído? Porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Paulo estava falando assim: eu não sou nada, ele é tudo.
Vocês estão entendendo ou não, irmãos? O que eu estou dizendo, amém ou não? Amém? Ele vence aquela barreira natural, ele vence aquela barreira espiritual e se aproxima de Jesus. Eu quero te convidar hoje a se aproximar de Jesus. E ele chega diante de Jesus e a Bíblia diz que ele se ajoelha. A Bíblia diz que ele adora. A Bíblia diz que ele se sujeita. Ajoelhar é se sujeitar. Ele se ajoelha diante de Jesus e não. Agora preste atenção, irmão. Se você, vamos colocar no lugar dele, se você tivesse uma enfermidade terrível, e você soubesse que Jesus ia passar agora na quinta radial, entre o Campo do Goiás e a sede da Fonte da Vida, em Goiânia, o que você ia fazer? Eu ia correr para lá e fazer o que ele fez. Ao chegar vendo Jesus, o que você ia pedir? Eu vou falar o que o Fábio ia pedir, vamos ver se encaixa comigo. Eu ia chegar, Jesus me cura. Jesus me cura. Você, quem faria isso? Deixa eu ver aqui. Ok, esse homem fez diferente. Ele não chegou lá falando, Jesus, cura minha lepra, me tira essa lepra. Não, ele chegou falando, Senhor, se quiseres, me torne limpo, me purifica. Jesus, eu não quero uma obra incompleta, eu quero a obra completa na minha vida. Eu não quero apenas ser curado da minha enfermidade, eu quero ser ressocializado. Eu quero ser reinserido. Jesus, se o sacerdote não declara que eu estou purificado, eu não estarei purificado, eu não posso ir para o convívio social. Então eu chego diante de Jesus e falo, Jesus, se o Senhor quer, me purifica. Vocês estão entendendo não, irmãos? Veja por que Jesus olha para ele e a Bíblia diz que ele se compadece. A Bíblia diz que ele tem compaixão. Aquilo mexeu com Jesus. Mexeu com o íntimo dele, mexeu com a emoção dele, mexeu com o humano de Jesus, mexeu com Deus encarnado no homem. Aquilo mexeu, remexeu. Ele se sujeita, primeiro ele se aproxima, ele quebra as regras, ele se aproxima, depois ele se sujeita, e em vez de dizer, Jesus me cura da minha lepra, ele fala, Jesus me torna limpo, me purifica, se o Senhor quiser. E aí acontece algo sensacional. A Bíblia diz que Jesus toca nele. A Bíblia diz que Jesus toca nele, para depois falar, quero, seja limpo. A Bíblia diz que Jesus toca. Presta atenção, irmão. A lei dizia que Jesus, que um homem não podia tocar em outro leproso. A lei dizia que se um homem, eu estou saudável, eu toco numa pessoa leprosa, mesmo que eu não pegue a lepra, eu tenho que me afastar do convívio social durante 7 dias. Para depois eu chegar e o sacerdote olhar para mim e dizer, não, você não pegou doença, pode voltar. Então Jesus rompe a lei. Agora deixa eu falar algo teológico aqui, tá? Muita gente falando que o Antigo Testamento está anulado, enfraquecido, que a lei acabou. Deixa eu fazer uma afirmação. A lei só deixa de ser válida, ou a lei só é inválida se Jesus a invalida. Porque Jesus a Bíblia diz que Ele é o legislador, Ele é o juiz, Ele é o executor. Ele é o legislador. Então escuta aqui, irmão, se Jesus não invalidou a lei do Antigo Testamento, ela continua valendo no Novo Testamento. Vocês estão entendendo ou não? A única pessoa que tem o poder de invalidar a lei do Antigo Testamento é Jesus, através da sua graça. Estou fazendo uma afirmação aqui teológica, porque tem muita gente falando besteira na internet. Já que vai para a internet, ó, tem muita gente falando besteira na internet, tem muita gente acreditando na besteira. O Antigo Testamento só se torna inválido se Jesus invalidou. O único, eu não tenho, ninguém aqui tem autoridade, nenhum pastor, nenhum pregador, muito menos web pregadores, tem autoridade para invalidar a lei. O único que tem é Jesus. Você está me entendendo? Quem está me entendendo ou não? Glória a Deus por isso, aleluia por isso. Louvado seja por isso. É Ele, é só Jesus, 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 é só Jesus. Ninguém mais.
Nada mais é Jesus, Jesus, Jesus e pronto, acabou. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ok, voltando aqui. E Jesus invalida. Jesus vai lá e toca naquele leproso. Toca, por quê? Porque Jesus não tem preconceito. Não interessa o que você está passando, sofrendo, enfrentando, não interessa aquilo que está te infligindo, não interessa aquilo que a sua família está passando, Ele se aproxima. Se você se aproximar dEle, Ele vai na tua direção e toca em você. O meu filho está envolvido em homossexualismo, a igreja está recriminando, as pessoas estão recriminando, todo mundo está recriminando. Eu vou te falar uma coisa para você: Jesus não aprova, mas Ele vai na direção e toca em você. Ele vai na direção e toca no seu filho. Ele não tem preconceito. Ele vai atrás, ele vai na direção, ele toca. O meu casamento já era, todo mundo está recriminando por causa do divórcio, todo mundo está recriminando por causa daquilo outro, porque a Bíblia diz, a Bíblia condena. É verdade, mas Jesus, ele vai na direção e toca no seu casamento. Vocês estão entendendo ou não? Ele toca no leproso e olha para ele: quero, seja limpo, quero, seja purificado, quero, volte ao convívio social, quero, volta a ser uma pessoa saudável, quero, volta a ser uma pessoa que a sociedade aceita, quero, volte a ser respeitado, quero, volte a ser amado, eu quero, recebe o meu toque. Vocês estão entendendo? E aí no original, aqui na versão que eu li não está, mas na versão mais próxima do original, a Thompson usa essa versão. Ela fala o seguinte, que o leproso, ele chega como leproso e sai como homem limpo. Veja o que Jesus estava fazendo na vida daquele homem. Você não é mais leproso, você é um homem agora. Eu estou te dando uma identidade. Você perdeu a sua identidade. Você era para todo mundo leproso. Você era para todo mundo, não sei, porque muitas vezes alguém falou alguma besteira na tua cabeça, no teu ouvido, quando você era criança. Algum ex-namorado, alguma ex-namorada falou besteira no teu ouvido. Pai e mãe às vezes fala besteira, não quer não, mas às vezes fala. E aquilo entrou no seu coração, impregnou no seu coração, até hoje te revolta. Muitas vezes você nem percebe e te segura. E isso formou a sua identidade. Isso formou a sua identidade. E algumas das vezes a sua identidade está cheia de lepra. Seja ela emocional, fazendo a sua força cair, fazendo a sua estabilidade ficar instável. No seu espírito você não tem aquela força de buscar a Deus, porque olha, um dos problemas que a ausência de pai causa, a ausência de pai em todos os sentidos, causa na vida de alguém, é que ele costuma ter problemas no relacionamento com Deus, ou com autoridades. Então talvez possa ter causado isso emocionalmente em você. Escuta, Jesus chega e toca na vida daquele homem, daquele leproso, e fala assim, e determina, e declara: você não é mais leproso, a partir de hoje você é um homem limpo. E Jesus dá a ordem para ele: agora tu vai lá no sacerdote, vai lá e oferece. Não é que eu estou falando para você ser religioso, não. Eu estou falando para você cumprir, pelo testemunho, presta atenção, para que as pessoas vejam, aqui está escrito na Bíblia, pelo testemunho, para que as pessoas vejam o que eu fiz na tua vida. Você vai lá no sacerdote, porque ele vai declarar que você está limpo. Veja a preocupação de Jesus. Jesus não estava preocupado apenas em curar aquele rapaz. A cura fazia parte. A cura era o combo. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? A cura fazia parte do pacote. Jesus não queria apenas curar, Jesus queria transformar a vida dele. Jesus queria libertar ele. Por isso que está em Marcos capítulo 1. Jesus queria libertar ele dos demônios, da opressão, queria libertar as emoções dele. Jesus queria trazer a cura também no relacionamento dele com a família dele. Jesus queria restaurar ele no convívio social. Jesus queria transformá-lo em um discípulo.
Olha o que a Bíblia diz que ele sai anunciando o que Jesus fez, ele virou um discípulo. Não era incompleto. Jesus não faz nada incompleto. Deus não faz nada incompleto. O que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, ou Ele está fazendo, ou ainda vai fazer, não é incompleto. Em Deus nada é incompleto. Em Deus tudo é completo. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e fim, Ele é o começo e fim, Ele é o Deus completo. A obra que Ele faz é completa. Vai lá. E o sacerdote disse a ele: você está purificado. E ele saiu contando para todo mundo. Jesus falou: não conta não, pelo amor de Deus não dá, né? Pelo amor de mim, não conta não. Porque Jesus sabia o que ia acontecer, mas ele contou a si mesmo. Aí alguém vai dizer: está vendo, bispo? Ele desobedeceu, ele errou. Sabe, crente tem mania de ficar focando no erro da pessoa, esquecendo do testemunho de vida. Crente tem problema de focar no erro da pessoa e esquecendo o que Deus fez na vida da pessoa. É ou não é, irmãos? Eu estava dando um estudo sobre Salomão. Salomão escreveu Eclesiastes, escreveu 95% de Provérbios, escreveu vários salmos, inclusive 2 a gente tem certeza, escreveu Cantares. Aí eu estou dando estudo e alguém vira para mim e fala assim: mas ele desviou por causa das mulheres. Verdade, mas ele escreveu 4 livros da Bíblia, meu irmão. E tem gente que fala que Jó foi ele que escreveu também. Vamos focar naquilo que Deus faz, esquecer naquilo que o homem faz. Vamos focar naquilo que Deus fez na tua vida, esquecendo o teu passado pesado. Vamos focar naquilo que Deus faz na vida das pessoas, esquecendo o que o diabo, ou o inferno, ou o mundo faz. Muda o seu foco, irmão. Vai lá, ele vai lá, recebe o testemunho. Você está curado, você é um homem livre, você é um homem limpo. Irmãos, vou terminar com um negócio que veio na minha cabeça. Eu realmente penso isso que eu vou falar, tá? Todo mundo que faz exercício, tem 3 tipos de pessoas que fazem exercício físico. Eu estou vendo o Marcelo aqui, vi o Murilo ali atrás, deve ter mais uns 5, 6 professores aqui, né? Tem 3, se você discordar de mim, desculpa, tá, Marcelo? Você sabe mais do que eu, é uma tese minha. Tem 3 tipos de pessoas que fazem exercício físico. Aquela que quer ficar bonita, então ela malha, ela vai para a academia, ela quer ficar com o corpo bonito e tal, etc e tal. Aquela que faz por saúde, e aí eu vou falar um negócio: 99% das pessoas que fazem por saúde é porque levaram um susto. Vamos botar aqui 1%, não, eu sou uma pessoa saudável. Levaram um susto, foram no médico, o médico olhou: meu filho, tua glicose, teu colesterol, daqui a pouco, mais um torresminho aí, tu vai para Jesus. Aí ele fala assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Quer ficar bonito, quer por causa de saúde. E o terceiro tipo de pessoa, e eu acho que é uma grande parte, malha porque quer comer. Então ele faz exercício, vou meia hora, porque aí você vai ver, você conhece pessoas assim, ele já está contando 44 dias para o ano novo, tira uma semana, 37, então falta 37 dias para o Natal, tem que perder 3 quilos até o Natal. Aí no Natal, é assim, eu estou falando bobagem, irmãos? Quem concorda comigo? Marcelo, você não pode falar nada. Quem concorda comigo aqui? Então beleza. Mas se essas 3 pessoas, esses 3 tipos de pessoas começam a fazer exercício físico, começam a fazer, eu comecei a fazer caminhada por um susto. Começa a fazer, não estou malhando não, estou fazendo caminhada. E aí às vezes alguém chega: bispo, vai para a academia. Eu falei: meu irmão, eu não sou de academia, eu sou de caminhada. Ora, vocês têm que respeitar quem faz caminhada. Amém, irmãos? Quem concorda comigo? Amém? Somos também atletas. Ora, ou pelo menos um projeto de atletas. Mas se essas 3 pessoas começam a fazer exercício, sejam elas para comer,
seja elas por causa de um susto, por causa da saúde, seja elas para ficar com um corpo bonito, elas começam a malhar, tal. Depois de um mês, aí o Marcelo vai concordar comigo, depois de um mês, 2 meses, 3 meses fazendo isso por um objetivo, elas começam a gostar, porque libera endorfina e as outras coisas que eu não sei o nome, eu não vou falar porque senão a bispa ainda vai dar uma bronca em mim depois. E ela começa a gostar de fazer exercício, ela começa a fazer exercício físico porque ela gosta, porque ela se sente bem. Não é mais porque vai ficar bonito, não é mais porque para comer, não é mais por causa do susto, é porque gosta, sente bem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente busca a Deus por 3 motivos. A gente busca a Deus por 3 motivos. Primeiro, porque a gente quer mostrar para os outros que a gente é bonito espiritualmente. Então a gente começa a aproximar de Deus, porque a gente quer ser o santo homem de Deus, santa mulher de Deus, bonito. Segundo, que a gente leva um susto na vida. Esse é o maior evangelista que tem. Problema de saúde, pá. Problema de dinheiro, então, ixi. Falta de dinheiro é uma benção, irmãos. Traz a pessoa para a igreja, faz a pessoa dizimar e ofertar, faz a pessoa buscar a Deus. Um susto na vida faz ela. E o terceiro é porque ela precisa de bênção, né? Ela precisa comer, então eu vou buscar a Deus porque eu preciso de bênção, vou comer. Mas quando ela começa a buscar a Deus, seja por qual motivo, ela começa a gostar, ela começa a se aproximar de Deus, ela começa a receber do Espírito Santo a endorfina celestial, ela começa a viver espiritualmente algo novo, ela começa a viver em novidade de vida, a lepra vai deixando o corpo dela, ela às vezes não precisa nem de uma cura milagrosa, a cura vai acontecendo com o tempo, a cura vai acontecendo com o tempo, a libertação vai acontecendo com o tempo, a graça vai sendo derramada, e ela continua, e de repente ela virou um atleta espiritual, ela virou um atleta divino, mesmo que ela não tenha esse princípio, porque a paixão por Jesus passou a ser maior do que a paixão pelas bênçãos. Querido leproso, enfermo, desculpa, espiritualmente, emocionalmente, naturalmente, desce dessa rocha, sai dessa caverna, sai de trás da moita, vai na direção de Jesus, deixa Ele te tocar, deixa Ele expulsar o que precisa ser expulsado, deixa Ele trazer a libertação, deixa Ele derramar a graça, porque quando você começar a experimentar essa endorfina do Espírito Santo, você não vai conseguir parar de buscar a Deus, de se aproximar de Deus, de viver as coisas de Deus, de vivenciar os milagres de Deus, de viver a Deus. Você se torna um viciado, mas é o bom vício. Sai dessa caverna, sai da beira do caminho, tua família está te esperando, tua casa está te esperando, a sociedade está doida para ver o que você, a Bíblia fala que a terra espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que tem de leão adormecido dentro da igreja não é brincadeira. Deus quer que esse leão desperta e faz as coisas acontecerem em nome dele. Desce dessa montanha, encontra com Ele, deixa Ele te tocar, e eu vou orar por você. E o mesmo Jesus que estava lá na beira do mar da Galileia e encontrou esse rapaz, está aqui hoje para encontrar comigo e com você.